crianças, tudo bem? Para a nossa aula de ciências, você vai precisar pegar o seu livro, é claro, o lápis, borracha e pode chegar, chega mais perto que nós vamos começar a nossa aula. Olha só, crianças, na página 134, aqui, já adiantei já algumas coisinhas para a gente não perder tempo. Nós vemos uma tirinha aqui, do Seninha. Ele tá brincando com o pneu e faz vrum, vrum. E aí, de repente, ele para e vê o que no chão? Um passarinho, um passarinho. E quem está voando assim, pertinho do passarinho? A mamãe do passarinho, né, gente? Uma pombinha, parece uma pombinha toda branquinha, né? Então, aí ele percebe o quê? Que o galho da árvore está quebrado. Olha só. Aí o que foi que Seninha fez? Pegou o pneu e transformou o pneu no ninho do passarinho. Olha só que lindo, gente. E aí ele foi brincar só com um pauzinho só de outra coisa. Aí, na letra A, aqui ó, na letra A, pergunta: qual foi a atitude do Seninha ao ver o filhote de passarinho no chão? Foi o que ele fez? Isso, ele devolveu. Devolvê-lo. Foi o que a atitude dele, devolvê-lo ao ninho. Devolveu o passarinho ao ninho. Letra B. Ele agiu como cidadão que preserva o ambiente em que vive? Hã? Quando a gente vê um passarinho assim na rua que tá machucadinho, ou algum bichinho que tá dodói, algum bichinho assim, a gente deve maltratar, jogar pedra, né? Não, devemos cuidar. E o que foi que ele fez aqui? Ele cuidou do passarinho. Então ele agiu como cidadão que cuida do meio ambiente? Sim, então coloque aí, ó, no sim, bota o X. Botou? Muito bem. A letra C, essa resposta aí é pessoal. Você vai fazer a sua. Pergunta assim: mencione duas atitudes que você pode ter para colaborar com a preservação ambiental. Quais são as atitudes que a gente pode ter para preservar o meio ambiente, gente? Hã? Bom, eu vou dizer a minha, posso? Eu evito usar descartáveis. Pois é, gente, eu evito o máximo. Tem ocasiões que a gente tem que usar, né, gente? Tem determinadas ocasiões, assim, vai que você vai para a escola, aí lá você esqueceu de levar sua garrafinha, vai ficar a tarde todinha sem beber água, aí não dá. Aí tudo bem, pega um copinho descartável. Mas eu evito o máximo, eu tento lembrar de levar minha garrafinha para a escola sempre, para não deixar de beber minha água e também não usar tanto descartável para ajudar o meio ambiente. E tem outras formas também de preservar o meio ambiente, não é só isso. Então pense na forma aí como você está imaginando. E eu quero falar com vocês sobre os meios de transporte. Vocês conhecem alguns meios de transporte aéreo? Diga aí o nome de um meio de transporte aéreo. Avião, helicóptero, que mais? Helicóptero, um balão, um ultraleve e tem muitos outros, viu? Esses meios de transporte e muitos outros, eles servem para levar as pessoas de um lugar para outro através do ar, usando o ar, o céu.
Então, para que servem os meios de transporte? Para transportar as pessoas, objetos. Tem carros que são transportados em cima de outros meios de transportes. Ah, pois sim. Então, o avião, ele é um meio de transporte muito importante, usado no ar para transportar pessoas, mercadorias, transportar muitas coisas que são importantes, remédios, tá certo? Transporte marítimo ou fluvial. Vamos lá? O marítimo são aqueles que navegam no mar, não é? Então, o meio de transporte marítimo peguei o azul, deixa eu pegar o preto. Marítimo. Ó, o marítimo. Temos o barco. Tem o barco, tem a lancha, tem o submarino, não é? Tem o submarino, o navio, a canoa. A canoa virou, vou deixar ela virar. Pois é, tá vendo? Aqui, submarino e a canoa. A canoa, o barco, submarino e muitos outros. Minha gente, o transporte marítimo ou fluvial, ele navega pelos rios, pelos mares, pelos oceanos, em cima da água, tá certo? Quando dizem assim, que outro dia eu estava assistindo o jornal, aí passou um ônibus que era anfíbio. Um ônibus, tá? Um ônibus. E não é mentira não, mostrou lá o ônibus. Aí o ônibus ele anda na pista, na rua, ele é um meio de transporte terrestre, e quando chega no mar, ele entra assim, ó, no rio, assim, entra e vai por dentro do rio. Aí é anfíbio. Ele pode andar na terra e no mar, tá certo? É um meio de transporte anfíbio. E o transporte terrestre. 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 Temos a bicicleta. Quem já sabe andar de bicicleta, levante a mão. Eu também sei, viu? Bicicleta, tem moto. O que mais? Carro. Carro, carroça. Ônibus. Trem. O trem, ele anda. Ele também é terrestre, só que ele anda em cima de trilhos, não é? A ferrovia, tá certo? Então, o trem, ele precisa dos trilhos para ele andar, mas ele é terrestre também, tá bom? Então, minha gente, os meios de transporte, nós encontramos o aéreo, marítimo e o terrestre. Aéreo, ele se movimenta no ar, tem um balão, tem um avião, foguete, não é? O marítimo, no mar, nos rios, nos oceanos, marítimo ou fluvial, né? Marítimo ou fluvial. E o terrestre, tem a bicicleta, tem o carro, tem o ônibus, tem a moto e tantos outros. Então, os meios de transporte, eles são muito importantes para todos nós, tá certo? Sim, e o terrestre também tem também o caminhão, né? O caminhão que faz o transporte, os caminhoneiros fazem os transportes de alimento, combustíveis, não é? Os caminhoneiros que são tão importantes para o Brasil. O Brasil, ele utiliza muito meio de transporte terrestre, tá certo? Agora nós vamos para a página 135. Vamos lá? Abra seu livro. Vire aí a página. 135. Como está o tempo hoje? Como está o tempo? Como? Olha aí para o céu. Olha para o céu como está. Hoje, no dia que eu gravei essa aula, choveu. Depois que choveu, fez sol.
Depois choveu mais um pouquinho, então ficou assim, chove, estia, chove, estia. Então hoje, né, no dia dessa aula, foi assim, né? Então, como está o tempo? Quando planejamos um passeio, acompanhe a leitura, por favor. Quando planejamos um passeio, é sempre o quê? Importante saber como está o tempo. Pois é. Pois, dependendo de como será o dia, o passeio poderá não ser tão proveitoso. Imagine você ir para a praia em um dia chuvoso. Que está chovendo, 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 chovendo. O tempo está todo fechado. E chuva, chuva, muita chuva, trovão, relâmpago. Imagine, você vai para a praia com seu guarda-chuva, com sua cadeira de praia, você está lá, bem na chuva, bem no meio da chuva com os trovões. Não dá. Não dá, não dá, não dá. As atividades que realizamos, a escolha das roupas que usamos, não é? No dia de chuva, muita chuva, qual é a roupa que a gente usa? Um casaco. Isso, para ficar bem quentinho. No dia de sol, muito calor. Vixe, calor, calor, calor. A gente usa o quê? Uma camiseta, uma roupa mais leve, não é? E no dia nublado, assim, tá meio nublado, não faz chuva, não faz sol. A gente usa uma roupinha assim que dê para adequar para uma estação, para outra, não é? Então nós temos que estar sempre preparados. A roupa da gente também acompanha o tempo, tá certo? Então, o tipo de alimento que nós comemos também, o tempo também influencia. Quando nós estamos num dia bem chuvoso, muita chuva, muita chuva, quem toma sorvete? Eu não. Mas se o tempo estiver muito quente, fizer muito calor, é bom o sorvetinho, né? Não de vez em quando. Pois sim, então. Então, se por acaso nós estivermos num lugar muito quente, o sorvete, né, vai cair muito bem. Entre outras coisas, são fatores que estão sujeitos ao clima típico do local em que vivemos e a estação do ano em que estamos. Minha gente, o tempo vai mudar de acordo com a estação também. Quando é primavera, é a estação das flores. Então, não chove tanto, 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 tanto. Chove um pouco, mas não é tanta chuva. No verão, tem as chuvas de verão, mas não faz tanta chuva. No inverno, geralmente chove mais, não é? E no outono, chove um pouquinho também, que é para que as frutas cresçam e fiquem bem saborosas. Com a chuva, elas ficam bem saborosas, porque molha o solo, não é? Na quinta questão, sobre o tempo hoje, responda oralmente as questões a seguir. Oralmente, é para falar, tá bom? Quero ouvir. Fala bem alto aí, que eu escuto aqui. Como está o tempo na cidade em que você mora? Como é que está o tempo? Olha aí para a janela. Hã? O tempo tá assim, né? Tá fazendo muito sol. Eita, beleza. É possível prever como estará o tempo no fim da tarde? É possível? De que forma? É possível sim. Se você olhar para as nuvens, assim, não é de certeza, porque a gente não é meteorologista, né, gente? A gente pode até dar uma consultadazinha na meteorologia né, no celular, para ver se vai chover no final do dia, para ver como estão as nuvens, não é? Para ver como está o céu. Mas a gente olhando assim, se tiver vindo assim, tiver muita nuvem fechada, muita nuvem escura, assim, no Oriente, assim, aí a gente pode talvez esperar uma chuvinha, mas não é garantido, né, gente? Não vai garantir, né? Então, garantir mesmo só Deus. Na verdade, o que faz com que o tempo mude? O que é que faz com que o tempo mude? Letra C. Vamos escrever aí? O que é que faz que o tempo mude? Aqui, ó, o que é que faz, ó? As estações do ano. As estações do ano fazem com que o tempo fique bem acentuado. Se vai ficar chuvoso, muito chuvoso, se vai ficar um pouco mais quente. As estações do ano ajudam bastante. Apesar que ultimamente, com essas poluições, com as fábricas, o tempo tem estado um pouquinho diferente, né, gente? E muitas vezes é verão e tá chovendo demais. E é inverno e ninguém sente nem um pouquinho de frio, né? Eu gosto quando o inverno fica bem friozinho, eu gosto. É uma delícia para mim.
Então, o clima de uma região tem características predominantes, ou seja, ele não muda. Então, qual é o clima da gente? Qual é o clima daqui de Caruaru? Caruaru tem um clima quente, seco, né? Não muito seco, né? É quente, mas não é seco. Então, Caruaru, as características do clima daqui, é isso que vocês vão pesquisar daqui a pouco. Ou seja, ele não muda. Já o tempo, ele pode sofrer transformações, tá certo? Então, o tempo, ele sofre transformações. Fica o tempo chuvoso, ensolarado, nublado, mas o clima, ele não muda, tá bom? O clima, ele predomina na região. Lá no sertãozão lá, onde tem muito cacto, onde não tem grama, não tem mato, é muito seco, é cerrado. Então, lá no sertão, o clima lá é muito quente, seco, abafado, tá certo? O lado de Brasília, onde fica o presidente da República, lá o clima lá é bem abafado. Então, assim, até a umidade do ar é seco, não tem muita umidade do ar. As pessoas têm que colocar um baldinho de água dentro de casa, no quarto, quando vai dormir, para ver se fica mais úmido o clima, o ar. No mesmo local, os dias podem ser ensolarados, frios, chuvosos, com vento ou nublados. Então, o tempo, ele pode mudar. Pode ficar ensolarado, pode ficar chuvoso, pode ficar nublado, tá certo? Mas o clima da região, ele não muda. E é isso que eu quero que você pesquise aí, tá? Você vai pesquisar qual é o clima da cidade que você mora. Por isso que eu não quis falar muita coisa. O clima de Caruaru, como é o clima da nossa região? Como é o clima da nossa região? Você vai pesquisar e você vai representar através de uma imagem aqui na página 136. Tarefa de casa, ó. Casa, página 136. Você vai representar o clima da nossa região, da nossa cidade aqui. Qual é a região que nós moramos? Região Nordeste. Região Nordeste. Então, se nós moramos na região Nordeste, qual é o clima o clima dessa região? E Caruaru, como é o clima da nossa região, da nossa cidade aqui, do nosso Pernambuco, não é? Do nosso estado. Então, você vai procurar qual o clima e vai desenhar alguma coisa que caracterize o nosso clima aqui, ou você pode colar a figura, tá certo? Mas como é difícil para imprimir tudo, a gente pode desenhar, tá bom? E pode escrever também, tá? Então, e na 7ª questão, você vai levar cada criança para o tipo de roupa adequado ao tempo que ela está vivendo aqui. Qual é o clima que ela está vivendo? Então, se é nublado, se é chuvoso, tá certo? Qual o tempo que ela está vivendo? Tempo, né? O de cima é o clima predominante da nossa região. E a 7ª questão é o tempo. Qual o tipo de tempo que essas crianças estão passando aqui? Se é chuvoso, se é nublado. Aqui, ó. Se é frio. Qual o tipo de tempo? Tá certo? Tô trocando tudo agora, né, gente? Mas a tarefa de casa é essa aí. Então, que Deus possa te abençoar. E depois que você fizer a sua tarefa, manda para o Eclés a foto, tá certo? Então, beijo e até a próxima aula.